Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este promovido, organizado pela Sociedade Espírita Obrigado do Senhor, Curitiba, Paraná. Nós gostamos de comentar sempre no início, para aquelas pessoas que nos acompanham aí pelo canal do YouTube, e entrando lá no nosso site, está ali na tela, vocês encontrarão lá um canal, lá um link, poderão ter acesso aos estudos anteriores. Esse é um estudo contínuo, então ele tem vários anos, nós estamos no 3º ano, mas aí a pessoa encontrará lá o playlist lá e poderá acompanhar os estudos anteriores. Também lá encontrarão lá o caminho para aquelas pessoas que queiram nos acompanhar ao vivo. Esse estudo é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, e todos são bem-vindos, aqueles que querem acompanhar ao vivo, que podem interagir conosco. Entrando lá no site, fazendo a inscrição, conseguirão lá o caminho para ter o link e participar conosco aqui às 19 horas, às sextas-feiras. Neste estudo, estamos estudando a parte primeira, né, das causas primárias, né? A parte primeira, alguns dizem primeiro livro, mas nós seguimos aí as orientações da obra da FEP, né? Consta como parte primeira das causas primárias. Nós já estudamos já nessa oportunidade aqui no capítulo 1 e 2, e hoje vamos estudar o capítulo 3, que fala da criação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, aqui já logo no início, aqui o Kardec faz um comentário, né, sobre essa questão da formação dos mundos, né? Então, já coloca assim, ó, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os ruídos que o enchem. Então, que pode deixar bem claro aqui do que nós estamos falando, né? Abrange todas essas questões aqui, que realmente é bem grande, né? E o Kardec faz a primeira pergunta, na questão número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E o Kardec comenta. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Na 38. Como criou Deus o universo? Resposta. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis 1 e 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. O Kardec continua perguntando, né?
89. Poderemos conhecer o mundo, o modo de formação dos mundos? Quer dizer que o Kardec ele perguntava e ia apurando, né, para chegar à resposta. Ele ia perguntava, a resposta era sim, mas ele queria saber, entender um pouquinho mais, né? Como assim, né? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Poderemos, né? Ele falou. Tudo o que a esse respeito você pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. 41. Pode o mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Sim, Deus renova o mundo, como renova os seres. E aí o Kardec chegou lá perguntando, né? Como assim? E aí? Aí a 42. Pode-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe. É bem louco será quem pretende sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Bom, aí ele falou sobre a questão da formação dos planetas, né, dos mundos, agora ele vai falar um pouquinho sobre os seres vivos. Aqui esse tópico é bem interessante, né? Existem muitas divergências aí, interpretações, né? E na 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era calmo. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo mundo. E aí um comentário de Kardec agora, né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos,
unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Que não se daria mesmo com os elementos, porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem-se depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do corpo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui em alguns casos, diminui alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade do mundo, por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios, os limite às nossas investigações. Naquela época ainda não tinha tanto, mas agora, constantemente, nós estamos recebendo aí informações, né? Do gelo, que mexe com gelo, consegue bactérias que estavam lá já há 1.000, 2.000, 3.000 anos, e assim sucessivamente, né? Elas conseguem voltar, né? Então, quer dizer, nesse sentido que ele está dizendo, nas plantas é muito mais fácil, ainda muito mais comum a gente ver essas questões de sementes, que eles pegam a semente e ficam décadas, séculos aí, e ela, de acordo com a temperatura certa, ela eclode, né? E cria-se novas espécies, cruzam e fazem um monte de questões aí ligadas às plantas. É interessante. Pode falar. Não, pode falar, Pereira, pode terminar. Não, era isso mesmo. Não, é coincidência você falar sobre isso, porque não sei se alguma das meninas viu essa reportagem hoje, que na Inglaterra, um cientista, inclusive brasileiro, estava comentando, um cientista que vai participar da COP, ele estava comentando sobre esse local onde ele trabalha lá na Inglaterra, que é numa cidade onde eles têm como se fosse uma estufa de conservação de milhões de espécies de plantas diferentes, de todas as espécies da Inglaterra e outras do mundo inteiro, para que se possa conservar a espécie, né, porque está havendo muita extinção, nesse caso, das plantas. Então, muito interessante, porque passou, assim, eles têm como se fosse um túnel embaixo da terra, onde eles armazenam eles fazem todo um processo para que essas sementes, essas plantas sejam desidratadas e entrem num processo qual podem ser armazenadas numa temperatura de gelo, né, muito, muito gelado, para conservação, e pode ficarem ali por muitos, mas muitos anos mesmo, para que um dia possam ser utilizadas, para serem replantadas e tudo mais. É interessante, isso me lembrou esse comentário seu. Inclusive, ele sempre prevê algum cataclismo, alguma coisa assim que possa, né, diminuir. E aí, hoje, eu já vi também isso aí, já estudei alguma coisa nesse sentido, que é até sobre a preservação, por exemplo, conforme eles vão mexendo com a planta, né, por exemplo, pega aí o milho, vai cruzando aqui, mexendo tudo aqui, e ele vai perdendo as suas qualidades, né? Então, às vezes, há necessidade de você pegar a planta nativa original lá, né? A semente original. E aí, esses tipos de iniciativas aí, né?
é exatamente para isso, né? Já pegaram, inclusive, em termos de trigo, no Egito, naquelas catacumbas, naquelas pirâmides, naqueles lugares onde estavam sementes de milho, de trigo, e plantaram e, e conseguiram tirar o trigo. Quer dizer, pega a semente mais nativa, né? Que às vezes precisa disso. E aí animais também, a gente vê alguns estudos aí, falando de conservação, tem animais que ficam congelados lá não sei quantos anos, depois chegam, principalmente bactérias, né? Seres maiores, não, mas bactérias, e o vírus consegue reativar eles novamente quando chegam a determinada temperatura. Ah, isso aí tudo isso vem confirmando que o Kardec, que os espíritos estão dizendo aqui, né? No livro. E olha o que o Kardec pergunta aqui na 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. O tecido do corpo humano dos animais não encerra os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação útera. Que é necessário a existência? É o mundo minúsculo que dormita e se cria. Quer dizer, ele está referindo àquela época já, né? Hoje eles sabem muito mais que isso, né? Comprovaram muito mais sobre esse retorno, né? Da criação, né? Espontânea. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse ao homem que formou do limbo da terra. – 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os nossos cálculos são quiméricos. Aí é que todo mundo busca, né? Aí vem alguns encontros aí, o Homo sapiens, que começou já lá 6 mil anos, outros falam 40 mil anos, outros falam, então existe muitas teorias sobre isso. Mas aqui ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Na 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Os princípios das coisas estão nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários da sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo sucedeu com as diferentes espécies de seres vivos. Aqui vale ressaltar, e aí eu até, quando eu vi essa resposta aqui, falei, como assim, né? É porque a gente pensa assim, que quando surgiu o primeiro homem, ele surgiu o primeiro homem como nós estamos hoje aqui, né? Não. E se a gente pensar assim, aí nós estamos pensando no espírito, né? A criação do espírito. E segundo, inclusive, a própria aqui no estudo aqui não vai falar mais para frente isso, a Terra não foi a origem dos homens primitivos, do primeiro humano primitivo, né? Do espírito, que foram criados aqui para vir da espécie humana. Então, aí eu penso assim, para mim, a lógica de tudo isso, a questão aí que ele está colocando, lá bem na antiguidade, que ele fala que os elementos materiais foram se nascendo, né, vamos dizer assim, e vai se progredindo, aí veio os primeiros animais, aí os primatas, né, vamos dizer assim, né, bem parecido com os homens, e aí ainda era animal. Aí, em determinado momento, isso também eu pesquisei, aí veio o quê? Tinha que reencarnar o espírito, né? Ainda daquela época bem primitivo, que era bem rústico, né? E aí reencarnam, mas já dentro de um corpo, que é o dos homens sapiens, que fala que é aquele momento de transição, que ele ainda tinha muito rudimentar, mas aí já criou o espírito, aí depois
entre a reprodução, que daí foram dando possibilidade de reencarnar mais espíritos, né, humanos, vamos dizer assim, né, mais seres humanos, antes do animal. Eu vi essa teoria e, para mim, aqui faz mais sentido, né, porque a gente já pensa sempre assim, puxa, agora nasceu o homem, nasceu do nada, né? Não nasceu do nada, já existia, que nem ele coloca ali o germe, né? Quando ele está falando humano, ali um corpo bem preparado, e aí começa a reencarnar espírito, e não pode ter sido só um, deve ser vários, deve ser digamos assim, dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade grande, e aí quando começa a nascer, aí esses aí vão entre eles, e aí começa a surgir. Mas isso é uma coisa que demora, né? Uma coisa assim. Não tem não tem outra maneira de a gente pensar, né? O salto. E aqui começa, o povoamento da terra, Adão. É aqui que isso aqui nunca fez sentido, né? A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Não, não faz sentido nenhum, né? Como... Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Isso ele estava falando já lá 1800 e pouquinho, né? Quer dizer, é isso que eles falam aí de 4, 5 mil anos. E o Kardec comenta: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. Esse constituiu trono de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizados em alguns séculos, como houvera sucedido, se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, ou uma alegoria, que personifica as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. Interessante, né? Todos nós temos curiosidade disso, né? Hoje, né, que a gente estuda, nós já sabemos, né? Mas é uma coisa assim que bem comum da gente ter, de todo mundo ter, né? 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Pergunta. Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade da raça. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma ou de outras raças, novos tipos se formaram. Tem uma linha de pensamento que fala que por exemplo, que é o clima lá e tal que determina a raça. Mas, veja bem, se comprova que não é verdade isso. Porque, por exemplo, se vai duas pessoas nossas aqui do Ocidente, lá, aqui, brasileiro, vai lá no Japão, né? E se ele tem um filho lá, ele não vai nascer com a imagem, não vai nascer igual o japonês, vai nascer igual a genética do corpo do pai e da mãe. E mesma coisa do oriental, do japonês, do chinês, que vem aqui no Brasil. Eles têm filhos aqui, não vai nascer filho. Aqui o filho vai ser da aparência deles, da genética deles, né? Então não é o clima que faz a raça, né? E sim a questão que vem da própria genética do corpo, da origem. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família.
porventura, as múltiplas variedades do mesmo fruto são motivo para que ela deixe de formar só uma espécie? Quer dizer, quando ele está falando aqui da espécie, nós estamos falando humana, né? Todos nós somos uma espécie humana, mas é claro, cada um vai ter suas características. Pelo fato de não conceder de um só indivíduo a espécie humana, deve o homem deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Tendem para o mesmo fim. Estais sempre de que nada tornar as palavras na sua significação literal. Né? O Espírito já deu uma cutucada no Kardec também, né? E nós fazemos isso mesmo. Pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa é uma outra pergunta bem interessante. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus do universo. E é que tem muita gente que pensa assim, né? Comentário de Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, ora, duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo? Há esses mundos, há de ele ter dado uma distinção mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na condição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de bilhões de mundos semelhantes. Até hoje não conseguiram ainda provar literalmente, né? Mas sabemos que os indícios são muito fortes, né? Não tem como. Na 56, é a mesma condição física dos diferentes globos? É a mesma condição física dos diferentes globos? Não. De modo algum se assemelha. 57. Não sendo uma só para todos a condição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Olha aí. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros. Você sabe aquela série lá da Jornada nas Estrelas, Star Trek, segundo alguns biógrafos, aí fala que o Chico Xavier era fã, né? Que daí onde ele perguntou para os espíritos, olha, que aquilo que se vê no Star Trek, quando ele chegava naqueles planetas, que via seres diferentes, né? Sempre com a fisionomia humana, tinha mais diferentes maneiras, né? Uns lá com, sei lá, com aquela fisionomia que tem em comum, não sei se muita... Eu mesmo gostava de assistir alguma série dele, né? Eu ficava impressionado com aquilo, porque ele demonstra bem isso que ele está colocando. Né? Sempre eles encontravam esses seres diferentes, né? De várias maneiras. Então, é bem interessante que a ficção, né, ele demonstra uma certa realidade, né? De algum lugar eles tiraram isso. 58. Os mundos mais afastados do Sol
estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro lhes mostrar apenas como aparência de uma estrela? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que eles cabem desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós, e com órgãos de conformação idêntica dos nossos. Então, a gente só pensa assim, né? Mas diferente. Por isso que eu estava comentando ali, fazendo uma analogia com aquela série, né? Star Trek, lá, da Jornada das Estrelas, lá, que ele mostra realmente esses mundos diferentes. Né? Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequados ao meio que eles cumprem viver. Se jamais houvermos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pelas cidades das auroras boreais? Que nada impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Nem pode suceder, portanto, que esse mundo traga em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Agora, aqui é considerações aí que os Espíritos falam, né? Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. 59, o nome da questão. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Aí que é a questão, né? A questão de ter cidadão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que ser modificadas. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis porque a ciência positiva, a inexorável ciência, prova ao contrário. A história da formação do globo terráqueo será escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se
provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos. Cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato, tão certo como o movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra. Isso Kardec está falando lá, colocando isso aí em 1850, 60, 57, 58, quando foi colocado o Livro dos Espíritos. Imagina hoje, né, como que mostram que isso aí vem de milhares e milhares de anos atrás, aí a presença humana, inclusive, né, os primeiros homens sapiens e tudo. Expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Deve-se daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar é que os homens se equivocaram ao interpretar. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos apareceram na superfície, onde que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. E tem que ser assim, né? Porque se não faz sentido, faz-se, né? A coisa vem se formando de pouco a pouco. Por isso que eu falei da questão das primeiras reencarnações humanas, isso eu tinha estudado, a gente lê bastante coisa, a gente não sabe, não lembra direito de onde pegou, que eu até procurei novamente, mas não encontrei. Então, que foi exatamente isso. Existiam os animais dos primatas, aí, no certo momento, foi se reencarnar a espécie humana, que daí foi se transformando, modificando, para chegar hoje o que nós somos. E concendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em solenidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade, bem mesquinha ideia, para não reconhecer a sua onipotência, as leis eternas que ela estabeleceu para regenerarem os. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela ter haver efetuado sem derrogação da lei da natureza. Exatamente isso que eu estava comentando, né? De acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como a do dilúvio universal o ano de 16.547 da formação do mundo, ao passo que a Jolia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traços algum de sua presença, nem dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura.
A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu ou é. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe provado, ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perdeu à noite dos tempos. Quanto à evidência, não há raciocínio possível. Forçoso será aceitar-se esse fato como se aceitar o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. É interessante que agora, ele está falando naquela época, que ainda não tinha tanto estudo, agora cada vez mais está se comprovando isso, né? A formação da Terra. Né? Hoje, quando eles pegam esses sítios aí, geológicos aí, que eles descobrem aí, então eles conseguem hoje medir a data com precisão, anos aí, então chegam aí já hoje aí a 60, 70 mil. Eu vi uma pesquisa lá que está pegando lá uma questão de um osso lá, não sei o que provaram lá, com 100 mil anos, coisa assim, enfim, a gente não pode nem imaginar isso, né? Entendeu? E vai comprovando exatamente isso que ele está colocando aqui. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotético. Eis aqui, porém, algumas coisas que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, e que 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só linha. Resulta que o movimento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Não faz sentido, né? Ora, quantos hebreus emigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado, já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta, do estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Não faz sentido. A diversidade das raças corrobora, igualmente, esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. A espécie humana houve poder levar. A espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo a mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é o contrário a toda a lei antropológica. Repetir um pedacinho. A diversidade das raças colabora igualmente a esta opinião. O clima e os costumes produzem, certo, modificações de caráter físico. Sabe, porém, até onde podem influenciar. Entretanto, os homens fisiológicos demonstram haver entre certas raças diferenças
constituição mais profunda do que as que oprimem, e é capaz de determinar o cruzamento da raça, da origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como porém, se explicara a existência delas, atribuindo seria uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quando a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra os fatos. Tudo ao invés se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. E, atentando-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todo o povo. Isso é verdade, que várias religiões que pega lá, eles falam também desse cataclisma, né? De uma maneira diferente, mas todos falam, né? Desse cataclisma aí que abalou o mundo numa certa época, né? Isto faz ver quanto é prudente não lançar largamente a pecha de falsas doutrinas que pode cedo ou tarde, como tantas outras, de mentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o único meio de não apresentar ao lado vulnerável do ceticismo. Já é uma bem verdade, né, gente? Bom, gente, era isso que eu tinha preparado nesse capítulo, né? A gente encerra esse capítulo. E nós vamos colocando agora aí à disposição, né? Para fazer os comentários. Quando nós chegarmos no outro capítulo agora, já vou começar um pouquinho a falar sobre o capítulo 4, que fala do princípio vital. Aí já entra os seres orgânicos, inorgânicos, aí já começa a ficar um pouquinho mais claro, né? Para entender um pouquinho mais as questões. Aí já vai falando da vida, da morte, quer dizer, já começa a ficar também um pouquinho... Essa parte aqui era meio amassante, por ser ela meio assim, explanativa, não tem muita coisa da gente até comentar, né? Eu ia falar só essa questão dele, das observações do próprio Kardec, nas análises que ele faz, que é bem relativo a essa experiência que ele tem em todas as áreas. É interessante a observação que a análise que ele faz, é bem importante para a gente conseguir entender as perguntas quando são respondidas, porque me parece assim, os espíritos respondem, mas bem relativamente sucintas, e aí bem diretas, às vezes até meio difícil de entender a resposta direta deles. E aí Kardec, com a experiência dele em todas aquelas áreas que ele era especialista, então ele faz um comentário, acho que justamente por isso, né? Porque ele as dúvidas, acho que ele também pensava, né, bom, vou estudar, talvez ele até estudasse sobre aquela questão, para daí fazer aquele comentário que ele faz em todas essas partes onde ele explica. Acredito que seja isso, né? Talvez não, ele estudava, né? Aí é a grande idade, concordo com você, a grande idade do Kardec.
primeiro não desencadearam as perguntas, porque os espíritos, quando eles respondem assim, às vezes falta palavra para eles colocar aqui para entender para nós. Imagina para uma época aí que nós estamos falando, de 1857, 58, quando foi criado o livro espírito, que a ciência era meio ainda, né, muito longe do que nós estamos hoje. Então, eles respondiam da maneira, e o Kardec, ele trazia, concordo com você, ele estudava o tema e falava, bom, vou fazer um comentário aqui para trazer a nossa realidade, né? Na nossa linguajar, para nós podermos compreender um pouquinho. Né? Então, fica difícil mesmo, realmente, fica difícil, né? De pegar, assim, a resposta, às vezes fica vaga, e aí ele ia perguntando mais, né? E, como se dizer assim, preparando para nós, é como que a gente fizesse, eu tenho vezes assim, que parece que antecede aquela dúvida que nós temos, né? E aí depois ele vem e comenta ainda da maneira que nós pudéssemos facilitar o nosso entendimento. É interessante. Porque as respostas dos espíritos são bem, muitas vezes são bem ambíguas, e acho até que é normal, porque, veja, é um outro plano, né, outro plano dimensional, espiritual, né, para se fazer entender aqui, nesse plano terrestre, né, com outra dimensão. Então, às vezes, fica difícil essa comunicação. Então, claro, é interessante como foi essa questão da escolha do Kardec para a codificação, muito, muito apropriada. Tinha que ser um gênio, vamos dizer assim, né, estudioso, para conseguir fazer essa codificação e explicar. Porque, pode ver, às vezes tem algumas perguntas com respostas que fica difícil de entender, né? Fica difícil de entender, e aí mesmo, e ele explica, fica um pouco mais claro, e mesmo assim, ainda a gente fica pensando, bom, deixa eu ver se eu entendi. Aí você lê, relê, relê para ver se entendeu. Então, assim, não é muito simples tudo isso que ele explica. Exige que a gente analise, reflita e discuta, né, em estudo, como a gente faz aqui, né? É interessante comentar. Ah, mas será que é isso? Será que é aquilo? E imagine que na época ele não tinha isso. Ele era sozinho, eu imagino, né? Sei lá, acho que tudo isso ele fez, estudou e colocava ali sozinho. Realmente. A Adriana, parece que levantou a mão, quer falar, Adriana? Oi, não, seu Pereira, é que eu estava praticamente sem som, aí eu entrei e saí de volta, e agora melhorou. Ah, tá. Ela quer comentar alguma coisa? Não, só achei interessante essa colocação da Ana, né? Porque realmente, às vezes a resposta ela é objetiva, mas sucinta, assim, e o comentário ele vem clarear, né? Com relação à resposta da pergunta e ajuda bastante, realmente, o nosso entendimento. Até mesmo, às vezes, a gente, né, se questiona, mas será que é isso mesmo que eu entendi? Então, assim, acho que é muito bom nesse sentido. E nós estamos falando para hoje, que hoje, com todo esse avanço nosso tecnológico que nós temos aí, de científico aí, de tudo que nós temos aí de acesso, já é difícil para nós entendermos alguma coisa, eu fico imaginando assim naquela época, né? Imagina naquela época. Hoje, isso que eu estou falando aqui, nós conseguimos comprovar, né? Como eu falei no início ali, a gente consegue comprovar muitas coisas ali desse avanço tecnológico, que vem provando o que ele falava, mas na época, você imagina, né? Então, às vezes fica meio difícil mesmo, por isso tem que comentar, né? Comentar. Imagina o esforço dele para conseguir fazer esses comentários. Eu imagino isso. O estudo dele, né, a capacidade dele de conseguir fazer esses comentários, que não são nada simples, para conseguir interpretar, e que nem você falou, na época, hoje a gente tem muito esclarecimento, através da própria ciência, história, que a gente tem muito acesso a estudo, comunicação, muitas coisas foram descobertas desde então, mas naquela época, não se tinha tantos recursos assim, de conhecimento, de acesso, como a gente tem, né, hoje, imagine, tem internet, tem vários acessos à comunicação e estudo, e ele tinha o quê? Né, só a escola do Pestalozzi? Bibliotecas, né? Era biblioteca, você imagina. Até É, pouco, não tinha as casas, antigamente, quando não tinha advento da internet, tudo, cada casa tinha aquelas bares, tinha outras enciclopédias lá que colocavam ali, que eu não tinha conhecimento. Você imagina, se você quiser fazer alguma coisa, tem que buscar uma biblioteca.
E lá no lugar, lá você pegava um livro, né? Tem que pegar um livro. Hoje não, você coloca aqui, você colocar a formação do mundo aqui no Google, aqui, vai aparecer um monte de, né? Naquela época, né? Na verdade, eu fico imaginando isso, né? Você tem que ter uma capacidade de síntese, de analisar tudo, né? Claro que ela é preparada, né? Um espírito que vem preparado para isso. Não tem outro sentido. E o que eu acho interessante é que... Ai, desculpe, quem quer falar aqui? Desculpe. Acho Alguém? que não tem ninguém, né? Não? Ah, parecia que alguém ia começar a falar. O que eu acho legal dessa parte de hoje são a pluralidade dos mundos, que esse é um tema importante, saber da existência de outros mundos, né, com toda essa diversidade que foi comentada ali através das perguntas e respostas. Então, saber que não estamos sozinhos, né, e aí, outros mundos, e que a gente não consegue nem ter ideia de que tipo de espécies, né, mas podem ser muito diferentes, de acordo com o que a gente tem estudado, né. Verdade. Tudo bem? Se quiser, quer fazer algum comentário, vem, faz. Não, por enquanto só vou ouvir mesmo. Obrigada. Está conseguindo acompanhar a dúvida? Eu entrei atrasado, mas eu estou assistindo aos poucos as que ficaram para trás. Comprei o livro também, está me ajudando bastante. Bacana. Obrigada. Tudo bem? Então, já no próximo estudo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o fluido vital, aí já começa a entender um pouquinho mais da questão do espírito mesmo, né, da formação do espírito, aí fica mais fácil um pouquinho, né? O espírito da vida, ser orgânico, ele começa a detalhar isso, e agora está falando mais a parte mais material mesmo, então já começa a entrar nessa outra parte aí, da vitalidade, um pouquinho mais interessante a gente estudar. Quem faz a prece? Quer fazer, Adri, ou quer que eu faça? Eu posso fazer, Ana. Ah, obrigada. Assim, Senhor, nós vamos encerrando o nosso estudo e agradecemos a vós por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, buscando conhecimento, buscando abrir as nossas mentes, Senhor, com todas essas informações que nos vêm através deste estudo e deste livro. Agradecemos a presença de todos os nossos companheiros, aos benfeitores de luz desta casa, que nos acolhe com amor e com carinho. Que possamos, Senhor, absorver todos esses ensinamentos e trazer devagarinho para as nossas vidas e ampliar a nossa compreensão dos vossos ensinamentos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos, Senhor, nos encontrar na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.